Aleluia. Você pode se assentar com esse mesmo espírito de fé. Com esse mesmo espírito de fé. Que está escrito lá em Coríntios 4:13. E o mesmo espírito da fé que crê e fala está em nós. Amém. Você crê nisso? Eu quero te convidar nessa noite, querido, a não ser um participante. A não ser apenas um ouvinte, mas a ser um participante. Você está aqui comigo? Amém. A palavra de Deus, queridos, enquanto nós ficarmos de braços cruzados e ficarmos sendo apenas espectadores, ou apenas alguém que deseja o conhecimento dessa palavra, nós não poderemos desfrutar da vida que ela possui. Eu não sei se você já passou pela experiência, eu já passei, e ainda passo às vezes, porque o meu conhecimento quanto à informática ele é bem limitado, mas de você comprar aquele notebook todo equipado, tá lá o vendedor, te faz tanta propaganda, que tem isso, que tem aquilo outro, e você diz, nossa, esse é bom, preciso comprar esse. E você pega o notebook da loja, paga ele, que é de Deus, leva para sua casa, e você diz, pronto, agora ele é meu. Então ele está ali, cheio de utilidades para você, mas você não sabe usá-las. Então você abre ele e consegue ligar, mas não consegue abrir o tal do programa que o vendedor falou que era bom. Aí o outro lá que edita fotos, você abre e não consegue mexer. Então você tem um tesouro em casa, você tem um potencial grandioso naquele instrumento, naquele aparelho, mas você não consegue utilizar daquilo que ele tem. Porque você não sabe como fazer. Ou porque você fica na frente dele e não busca como fazer ele te beneficiar com tudo que ele tem. Você sabia que a palavra de Deus, ela é vida? Você sabia disso? Mas você sabia que ela só é vida quando nós praticamos ela? Ela só tem poder para nós quando nós decidimos fazer o que ela diz? Ela não tem poder nenhum, como a gente vê muitas vezes nas casas, o Salmo 91, muito bonito, aberto assim, ó, em cima das estantes, com uma poeirinha, como se fosse um guarda, alguma coisa, como se tivesse algum efeito. Mas, queridos, isso é religião. Aleluia! Isso é religião. E Jesus não veio nos dar religião, Jesus veio nos dar vida. E vida é cumprir a sua palavra. Agora eu ouvi de um pregador, pastor João Roberto, essa semana, ele falando, sabe, queridos, quando você não tem como mudar a vida de outra pessoa, mas você tem como mudar a sua. Eu não tenho como mudar a sua vida, mas eu tenho como mudar a minha. E eu decido todos os dias, queridos, praticar essa palavra e andar em cima dela. Eu não sou diferente de você. Eu tenho desafios todos os dias. Mas quando eu escolho, queridos, e eu creio até o fim da minha vida, eu vou continuar escolhendo viver por essa palavra. Eu colho os frutos e a vida que ela pode me dar. Aleluia. Nós não estamos, queridos, aqui numa religião. Quando pessoas te perguntarem qual é a sua religião, fale a elas, eu não sou religiosa. Eu sou cristã, eu sigo a Jesus Cristo. Nós não estamos aqui cumprindo um ritual. Nós não estamos aqui para dizer que somos religiosos. Para dizer que nós batemos o nosso cartão domingo na igreja, então a nossa consciência fica mais limpa. Ei, querido, nós não estamos aqui para isso. Eu quero te convidar, se você tem vindo com esse entendimento, eu vou porque eu tenho que ir. Não deixe mais de desfrutar da vida de Deus, porque você está se privando de usar essa coisa maravilhosa, se eu posso chamar de coisa, que é a palavra de Deus sobre a sua vida. Os antigos, os profetas, os heróis da fé, desejavam ter o que nós temos hoje. E qual é a importância e o lugar que nós estamos dando para isso na nossa vida? Dizer, uau, que palavra.
Isso não muda a nossa vida. O que muda é viver. E eu estou aqui para falar para você hoje, para que nós não sejamos apenas ouvintes ou admiradores, mas praticantes dessa palavra. E o que determina isso, queridos, não vai ser eu e não vai ser o pastor Rafa. O que determina isso é o solo do coração de cada um de nós. Porque nem mesmo as circunstâncias podem e devem determinar isso. Você sabia? Porque as circunstâncias, queridos, elas mudam na nossa vida. As coisas, elas mudam. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Faça chuva ou faça sol, mude as estações, mude as circunstâncias, mudem os trabalhos, mudem os vizinhos, mude o que for. Mude a economia, mude as notícias. Ei, Deus não muda, a sua palavra permanece para sempre. Onde nós estamos firmando os nossos pés e as nossas práticas? É em ser um dia pela palavra e um dia mais ou menos? Um dia crente, outro dia não muito? Aleluia, eu sinto essa alegria contagiante com a minha vida. Queridos, eu não estou aqui como uma heroína da fé. Eu sou uma pessoa como você, de carne e osso. Que tem uma família, que tem um trabalho, que tem desafios. Mas sabe, uma vez lendo um livro, eu li um testemunho do Kenneth Hagin, seguindo o plano de Deus para a sua vida. E ele falou ali, porque por algumas vezes eu tinha pensado em desistir do chamado de Deus para a minha vida. E lendo aquele livro, ele disse, uma coisa eu decidi, é que essa palavra desistir não está mais no meu vocabulário. E você pode perguntar para o meu marido, desde que eu fiz isso, se em alguma vez eu disse para ele, vamos retroceder. E sabe, nem todos os momentos foram felizinhos. Nem todos os momentos são de estrelinha, de estar aqui falando e fazendo o que eu mais gosto. Muitos momentos eu sinto a dor de pessoas, em momentos de oração, em momentos que eu estou lá no meu trabalho fazendo outras coisas, eu estou sentindo e me colocando no lugar de você e de outras pessoas que não estão aqui. E que talvez por algum momento até já viraram a cara para mim quando eu dei uma instrução de Deus. Ou quando eu tive que falar uma verdade para o crescimento. Nem sempre, queridos, é cheio de estrelinhas e pompas seguir o plano de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, se precisar fazer de novo, eu faço 3, 4, 5 vezes, porque não existe outro lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. E Deus sabe que Ele pode contar. Deus sabe que mesmo que o vento venha, Ele pode contar. Queridos, nós estamos aqui e nós já vimos essa cidade alcançada pela palavra. Nós já vimos corações moles, quebrantados, cheios da alegria de Deus, cheios da vida de Deus, pronto para amar as pessoas. Talentos sendo jogados aos pés do Senhor e pessoas vivendo com humildade de coração. E as circunstâncias não vão mudar aquilo que eu vejo em Deus, porque Deus não muda de ideia. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a não mudar a ideia de Deus. Existe uma frase que cabe muito. Não devemos atrapalhar os planos de Deus. Vamos só deixar que Ele faça. Mesmo que pareça que não vai, vamos continuar crendo e deixa que Ele faça. Amém. Você pode levantar as suas mãos nessa hora e sentar do mesmo no seu lugar e dizer, eu deixo que Ele faça. Eu deixo que Ele faça. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que eu não veja. Eu deixo que Ele faça. Aleluia. Porque você está na palavra, você não está nos sentimentos. Nós não estamos aqui para sentir. Se você sair do culto sem sentir um arrepio, se a palavra não te proporcionar um arrepio ou uma aceleração de coração, queridos, não tem problema. A palavra é verdadeira mesmo se ela não nos arrepiar.
A palavra não vai se mover porque nós choramos ou nos arrepiamos. E olha que eu choro bastante. Eu não condeno quem chore, porque eu sou bem chorona também. Mas tem horas que eu não choro. E a palavra deixa de funcionar? Não. Oh, aleluia. Aleluia. Você confia na palavra de Deus? Aleluia. Eu nem entrei onde eu ia pregar ainda, mas a gente vai chegar em um bom lugar hoje. E eu quero ser guiada pelo Espírito para ministrar o seu coração. Amém? Eu quero ser guiada e não apenas te transmitir um conhecimento daquilo que é a palavra ou do que eu sei da palavra. Mas eu quero ser guiada para que o teu coração seja amolecido por essa palavra e pelo Espírito. Porque não adianta nós sairmos daqui, queridos, cheios de conhecimento ou cheios de contexto histórico e a nossa vida continuar a mesma. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia sobre nós. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, queridos, existe uma porção que vem sobre nós. Existe uma transformação na nossa vida que é poderosa. Mas se fosse só uma vez, a palavra não precisaria se renovar todos os dias. O maná, lá na época de Moisés, não precisaria ser novo todos os dias. Você está aqui comigo? O maná é o pão, é o alimento, é a palavra. E sabe o que acontecia quando eles guardavam o alimento do passado? Apodrecia. Sabe o que acontece quando nós ficamos guardando o testemunho ou aquilo que aconteceu? Mas era assim, eu vivia assim, mas lá era tão bom, mas não tem mais jeito porque lá era assim. Não! Não deixe um testemunho ficar podre, queridos. Tem maná novo para hoje. Tem testemunho novo para hoje. Oh, aleluia. Eu quero contar novos testemunhos, queridos. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Aleluia. Desafios vêm disfarçados de oportunidades. Quando um desafio bater a sua porta, diga: bem-vinda à oportunidade. Eu vou te vencer no poder de Jesus. Quando o desafio bater, você não vai olhar e dizer: mas que grande! Você tem que dizer: desse tamanhinho? Que grande o meu Deus diante disso! Aleluia! Aleluia! Nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, queridos. Nós temos a alegria de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nós exaltamos a palavra. Levante a sua Bíblia e fale: eu creio nessa palavra. Ela é vida. Ela está transformando a minha vida para sempre. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu me animo com a palavra, queridos, porque ela mudou a minha vida. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas isso aqui ele não muda. Aleluia! Ele pode fazer o que ele quiser, mas isso aqui ele não me tira. Oh, aleluia! Eita glória, queridos, eu estou explodindo por dentro. Se você se apegar nessa unção, você vai sair diferente desse lugar, porque ela já está se apegando em você. Ora lá baixar, lá bacassi dele frestou. Aleluia, 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 aleluia. Existe unção nessa palavra, querido, suficiente para mudar, seja qual for a situação. Oh, aleluia. O que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado diante do Senhor? Não vai mais para o telefone, queridos. Pare de ir para o telefone e pedir ajuda. Pare de ficar procurando o profeta para dizer aquilo que tu quer. Aqui. 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 Confie na palavra.
confie na palavra. Confie na palavra. Ela pode fazer você se deleitar. Oh, meu Deus. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Existe deleite na palavra de Deus, queridos. Quantos de nós temos nos deleitado em ouvir a sua palavra? Quantos de nós têm trocado o filme, o Face ou a sessão do cinema por ouvir a palavra de Deus? E muitas vezes nós nos questionamos, mas por que eu ainda não sou feliz? Por que eu ainda não sou plena? Eu vou na igreja, eu faço as coisas certinho, mas parece que fica faltando a palavra, a vida. Querido, se não houver a prática, se não houver a primazia, o primeiro lugar, não vai alcançar o objetivo. Porque a palavra, ela está disponível para todos nós, para mim e para você. A mesma palavra que você tem recebido, seu irmão, que talvez está desviado, um dia estava com você, ela também recebeu. Mas qual é a diferença? Fale assim comigo, o coração. E eu quero que você abra comigo em Mateus 13. A diferença é o coração. Porque a palavra, ela não é diferente para uma pessoa e para outra. Aleluia. Mateus capítulo 13. Aleluia, sabe? Fique aí em Mateus capítulo 13. Quando eu escutava essas palavras, né, eu nasci em lar cristão, para quem não me conhece, e eu fui muito bem assistida sempre, né, meus pais, minha mãe, na verdade, se desviou em um tempo, e aí ela acabou voltando para os caminhos do Senhor, porque eu queria me batizar, e a condição para mim me batizar era que minha mãe fosse, e meu pai aceitou Jesus, e minha mãe voltou por causa do meu batismo. E eu sempre fui muito bem assistida por pastores muito amados, muito queridos, né? Até hoje, eu acho que faz uns 4 meses, nós fomos visitar, né, um dos meus pastores, pastor João Rocha, né? Tenho muito amor por ele, da Batista, ele é aposentado já. E ele teve alguns problemas de saúde, nós fomos visitar ele, fizemos uma oração, choramos com ele. Ele nos ama tanto, aquele amor assim tão maravilhoso. Ele nos abraça, né? Tem um carinho tão especial pelo chamado do Rafael. E com 60 e poucos anos, ele sempre ministrou o culto de ceia, nunca falhou. E o primeiro culto de ceia que ele deu para outra pessoa ministrar foi para o Rafa. O meninão, né? Ainda era um menino, né? E eu me lembro da alegria que a gente teve de ministrar aquele culto, da honra dele, o amor dele pelas nossas vidas, como ele sempre acreditou em nós. Eu sempre fui muito bem assistida, assim, sou muito grata a isso. E convido você também a ser grato pelas pessoas que te alimentaram. Mas existe um momento na nossa vida que nós tivemos um anseio em mergulhar na palavra. E nós começamos a orar ao Senhor por isso. E Ele nos conduziu ao Rema, nos conduziu ao Verbo da Vida aí em Belo Horizonte. E nós fomos para lá. E quando nós começamos a nos expor, queridos, a essas palavras que você tem escutado aqui, nós ficamos derretidos. Não era assim, amor? Nós voltávamos o caminho inteiro, a gente não conseguia dormir, e a gente falava, que nem eu falei com ele no último culto de domingo, que ele falou sobre o pecado contra o Espírito Santo, que eu cresci acreditando que era uma coisa. E foi ele mesmo que me ensinou, né? Nem foi numa aula, foi o Rafa que me ensinou isso. E ele falou isso para mim, e eu disse assim, meu Deus, é isso mesmo. E eu liguei as coisas, eu disse, meu Deus, eu nunca tinha certeza disso, isso libertou a minha vida. Porque eu tinha medo do que fosse aquilo que pudesse me condenar. Você está aqui comigo? Acho que foi só eu que já tive medo desse negócio, desculpa aí, gente. Mas eu tinha medo, que pecado é esse que pode me condenar? Pensa, se eu já fiz ele, não vou eu conseguir morar com Jesus para toda a eternidade, né? E quando ele me ensinou isso foi assim, libertador, né? Fiz um fiasco, fazia assim, meu Deus,
é isso mesmo. E cada aula a gente escutava isso que você está escutando, querido. E a gente falava assim, meu Deus, é verdade. Olha aqui, é como um leão. Me lembro quando eu escutei a primeira vez isso. Eu cantava e imaginava o diabo um leãozão, né? Uai, ele é um leão, olha o que ele faz. Vamos falar baixo. Não pode falar o nome do diabo, porque ele pode escutar o que a gente está falando. Não sei se você já passou por isso, acho que foi só eu também. Não fala alto que ele vai ouvir. E ele pega isso aí para fazer. E eu fui criada assim. E quando eu li aquele versículo, e daí me ensinaram, ele é como um leão. Ele não é um leão. Eu me lembro que foi no seminário que a gente escutou isso. E ela explicando aquilo, e eu dizia assim, gente, não é que está escrito isso aqui mesmo? Será que eu preciso me converter de novo? O que eu faço com isso? Mas eu ficava numa alegria, a gente conseguia, era só falar da palavra, né, amor? A gente ficava assim, amor, o que é isso? Isso é verdade, a gente precisa viver isso. E a gente já saía decorando versículo, né? O quarto cheio de versículo, e um fazia competição com o outro. Vamos ver quem sabe mais. Ele falava um, eu falava um, e a gente ia, ele sempre ganhava, né, gente? Porque ele sabe muito mais do que eu. Mas sabe, um amor pela palavra? Queridos, eu declaro nessa noite, esse amor se apegando a você. Eu declaro uma igreja que ama a palavra. Que em cada culto você saia daqui falando, meu Deus, o que foi isso? Eu preciso viver! Eu preciso viver isso! Eu preciso declarar isso para a minha vida, porque vai acontecer. Se aconteceu com os homens de Deus, vai acontecer comigo. Eu também sou uma mulher de Deus. Eu declaro você se vendo nessa palavra, você vibrando por cada palavra, vibrando por cada conhecimento que chega para você e decidindo praticar, praticar, praticar e colher os frutos dessa palavra. Em Salmos fala que Deus exaltou a sua palavra sobre Ele mesmo. Eu fico me perguntando, se Ele que é Deus, exaltou a sua palavra sobre Ele mesmo, por que muitas vezes a gente perde tempo de falar, oh, é de Deus, que palavra, glória a Deus por essa palavra. Faça como seu pai, queridos. Eu não vejo Deus, um Deus carrancudo, ou um Deus que não se alegra por ver os seus filhos cumprindo a sua palavra. Eu não consigo mais ver Deus assim, não. Um dia, com um coração muito sincero, eu via Deus com medo do que Ele pudesse fazer para mim. Mas ainda assim eu o amava. E eu sei que pela sua misericórdia Ele me amava e me alcançou. Mas hoje, queridos, que a palavra tem chegado para nós, você não precisa mais olhar para Deus com distância, com medo. Você pode olhar para Ele como seu pai, que está desejando ver você praticando a sua palavra. Ele não está lá, vai pecar, vai pecar, vai pecar, olha a minha mão. Não, Ele está lá assim, ó, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Por aqui, filho, vai, vai, vai. É assim que eu vejo Deus me olhando, queridos. Cada vez que eu percebo coisas no Espírito e eu decido, Pai, eu sei que a Tua unção está comigo, eu sei que a Tua capacidade vem sobre mim. E eu decido fazer aquilo não porque eu confio em mim mesma, mas porque eu confio na capacidade de Deus. E eu vejo Deus, vai filha, você é capaz, você consegue. Ainda que outros não acreditem, filha, eu acredito, eu te dei a minha palavra. A minha palavra diz que por mim você é capaz. Aleluia. Então vamos para Mateus 13, né, gente? Porque não vai ser guiado hoje, já estou quase encerrando. Começando a minha palavra, eu vou encerrar. Aleluia. A parábola do semeador. Então nós vamos ler essa palavra hoje, que fala sobre o solo do nosso coração. Tudo que nós estamos falando aqui hoje, guiados pelo Espírito de Deus, nos remete a praticar a palavra. E para que nós venhamos a praticar essa palavra, o que vai determinar é o nosso coração, é o coração que recebe. Porque a palavra já está sendo ministrada, você carrega a palavra para dentro da sua casa, você tem ela todos os dias. Então, o que determina é o solo do nosso coração. Versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar.
Para quem diz, abre parênteses, que Jesus não tinha casa, não tinha onde repousar a sua cabeça, um pobre coitado cego e nu. Aqui a palavra está nos afirmando que Jesus saiu da sua... Vamos repetir juntos? Jesus saiu da sua... Então, nosso Jesus, ele não era um pobre coitado cego e nu, mas ele se fez assim para nos dar riqueza, vida. Amém? Versículo 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco, assentou-se ao povo reunido na praia. Estava tanta gente cercando Jesus, eu imagino, que ele teve que ir para dentro de um barco, para as pessoas poderem não sufocar ele poder ministrar a palavra. Olha que coisa linda. Eu sou apaixonada pela palavra, queridos. Eu fico viajando assim nela, né? Versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a gente vai parar, você fica com o dedinho aí. E vai lá para Lucas 6. Eu vou marcar aqui também para eu voltar rápido. Então nós lemos aqui Jesus nos ensinando por parábolas. Parábolas vem do original parácles, que eu não sei falar grego, mas que é uma história, um paralelo significado. É uma história natural que nos remete a uma verdade espiritual. É uma história, não é uma história verídica, mas uma história que ilustra, uma história natural que nos ensina uma verdade espiritual. E Jesus, que era tão amoroso e tão querido, ele falou por parábolas para que nós, que ainda não tínhamos o Espírito Santo, ou eles que não tinham o Espírito Santo, pudessem entender as verdades espirituais. Amém, queridos? Então, voltando, né, ali ele estava ensinando por uma parábola, exemplificando um semeador que sai lançando suas sementes e o solo é quem determina o que vai nascer dessas sementes. Amém? A semente mudou nessa história? Era diferente para um e para outro? Era a mesma semente, mas os solos eram diferentes. Então aqui no em Lucas, no capítulo 6, o Vini leu esse versículo e eu fiquei bem feliz que ele estava a semana inteira no meu coração, esse versículo. Só que eu quero encaixar nesse contexto que eu estou lendo. Vamos ler no versículo 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Versículo 38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. E eu quero também ler o 39. Jesus fez, porém, a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego. Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Então, como que eu encaixo essa palavra? Queridos, quando a semente ela está sendo lançada, eu que sou a receptora, ou que sou o solo, eu posso medir essa semente. Você sabia disso? E à medida que eu meço isso para a minha vida, que eu sugo disso, que eu quero isso, que eu vibro com isso, com essa semente, com essa palavra, é a medida que ela vai produzir na minha vida. 100, 60 e 100 por um. E a multiplicação que for. À medida que eu meço, que eu estou recebendo, eu não sei se é meço que se fala, mas se não for, você me perdoe, que eu estou medindo aquilo que está vindo para mim, é isso que eu vou colher e viver. Então, quando nós chegamos em um culto e nós saímos dizendo, poxa, esse culto estava meio fraquinho, né? Nós precisamos pensar antes de falar.
Porque nem sempre é o pregador que está fazendo ser fraquinho, mas muitas vezes é o nosso coração que não está bom. Então, com a medida que eu medir o que eu estou recebendo, essa semente, vai ser o que ela vai produzir para mim. E isso não tem erro, porque todos recebem a mesma coisa. O nosso Deus é justo, queridos. Todos recebem a mesma coisa. Mas o que eu pegar disso é o que vai mudar a minha vida. É o que vai fazer você falar para o seu irmão brincando, porque nós não estamos numa competição. Você vai olhar para ele, mas ele está rapidinho, né? Chegou ontem e já está lá, ó, voando, dando carreira, gritando aleluia, glória a Deus, celebrando a palavra. Porque ele está medindo com uma boa medida o que ele está recebendo. Eu ouvi isso do Rafa essa semana, e isso me despertou para essa palavra. Ele falou, sabe amor, posso falar? Agora já falei, tá bom, agora te peguei. Ele falou assim, sabe amor, eu creio que a minha unção pastoral vai crescer quanto mais eles sugarem e acreditarem na minha unção pastoral. E eu disse, é mesmo amor, porque a unção está sobre você e isso eu não questiono. Mas quanto mais sai, quanto mais puxarem, mais vai vir. Porque o cálice transborda, queridos. E ele está transbordando. E se a gente fica lá recebendo, vai vindo mais, vai vindo mais, vai vindo mais. Aleluia, vai vindo mais, vai vindo mais. Aleluia! E se você usar isso, para toda vez que você vier e se expor a uma palavra, que você escutar uma palavra, você vai ter uma medida tão grande, querido. Porque é você que vai determinar essa medida, não sou eu, não é ele. Sabe, a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Eu vejo, estou muito feliz essas últimas semanas, como a gente está andando mais juntos, né? A gente sempre viveu tão corrido, andando um pouco mais junto com o Éder e com a Ana, o pastor Éder e a Ana. E a gente tem visto a unção vindo tão grande, vindo crescendo, né? Por causa da unidade. A gente vê no Vini e na Thay, né? Desde que a gente estava lá em Caxias, que a gente quer servir vocês onde vocês precisarem. E era tudo. Era para organizar, era para cozinha, era para cantina, era para limpar, era para ministrar, era para aconselhar, era para tudo. E a gente vê a unção crescendo tão grande. Vini, você é outro. Você é outra pessoa debaixo da unção do que era no começo. A Thay. Você não via falar um ai. Olha o que ela ministra hoje. Quem recebe da vida da Thay? Sabe por quê, queridos? Porque eles viam em nós uma boa medida. E eu estou sendo ousada, e talvez você pode até sair daqui falando, mas a pastora está se achando. Não, queridos. Se você tiver uma boa medida, você vai receber dela. Porque eles receberam, a Adriana tem crescido, tem um potencial maravilhoso, mas estão junto com a gente, tem crescido pela conexão. E muitos outros, porque se eu fosse falar os nomes, eu seria injusta. Não é porque nós somos melhores, longe de nós, né? Nós somos bem iguaizinhos a você, queridos. Mas a unção está sobre nós. E quando nós reconhecemos a unção, reconhecemos a palavra, nós medimos isso e isso vem para nós. Então aqui é a palavra que está falando, amém? Esse contexto não fala somente de finanças, ele fala de vários contextos. De julgar, de condenar. E isso nos traz também para esse ensino, para nós medirmos a palavra e aqueles que nos ministram também, porque seguindo o texto, ele vem falando, né? Que aquele discípulo não é maior do que o seu mestre. Então quer dizer que o discípulo, ele reconhece que o mestre tem algo para ensinar. Amém? Você está aqui comigo? Isso é Bíblia, não é eu que estou falando. O discípulo reconhece que não é maior que o seu mestre. E por isso ele se torna como seu mestre, por isso que está escrito aqui. E por isso nós sempre falamos para os nossos líderes, nossos liderados. Nós falamos, nós queremos que vocês sejam melhores do que nós. Não é assim que a gente fala. E é assim que a gente age. Amém, queridos? Vamos voltar lá para Mateus 13. Glória a Deus. Então aqui nós linkamos, vamos para o versículo 8. Falando de você. Outra ainda caiu em uma boa terra. Deu boa colheita, perderam todos a oportunidade de dizer amém. Está falando de você.
Outra parte caiu em uma boa terra. Deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento, versículo 11, dos mistérios do reino, dos céus, mas a eles não. Versículo 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E isso se junta com aquele versículo que eu li. Aquele que tem, que mede, que se abastece, que suga, vai ter mais. Mas aquele que não tem, que está mirrado, que vai e não recebe, não se abre, se fecha, é obscuro, vê defeito em tudo, se senta para julgar e não para receber, até o que tem vai ser tirado. Versículo 13. Por essa razão ele lhes fala por parábolas. E aí ele vai citar um versículo que foi dito pelo profeta Isaías, quando ele foi chamado. Olha bem isso. Isaías se ofereceu, né? Ele diz, o Senhor chamou, né? Preciso de alguém, vou parafraseando, preciso enviar alguém. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso significa que você pode ser oferecido também. Ei, eu posso ajudar, eu quero fazer isso. É de Deus. Então ele se ofereceu e tomou-lhe essa aqui. Olha o que ele ia ter que anunciar para o povo. Um povo que estava se perdendo, um povo corrompido. E ele foi chamado para anunciar isso. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem e não entendem. 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração ou com o espírito, e converter-se, e eu os curaria. Amém ou ai de mim? Então aqui está falando coisas muito simples. Um ouvido, ele ouve. Olhos enxergam. Amém, queridos? É muito simples. Mas sabia que tem gente que escuta, mas não escuta? Enxerga, mas não vê? E aquilo aconteceu na época de Isaías e aconteceu aqui com Jesus. E infelizmente ainda acontece hoje. Mas fale assim comigo, mas com nós não. Nós somos um bom solo. Porque a mesma coisa é pregado, queridos. Mas o solo é que vai fazer ser diferente. Nós podemos estar ouvindo as mesmas coisas, mas ter reações completamente diferentes. Nós podemos estar vendo as mesmas coisas, mas enxergar completamente diferente. E praticar completamente diferente. Por que tem gente cristãos, infelizmente, que são lá o outdoor de Deus e estão lá fazendo um monte de coisa errada? E aí você vai falar assim, mas aquele ali é crente, vai até na igreja daquele. Mas aquele é tão crente, faz tudo tão direitinho. Eles estão ouvindo as mesmas coisas, mas as práticas não são diferentes. Eles estão ouvindo as mesmas coisas, mas praticando diferente. Por isso que Tiago, capítulo 1, fala que nós não sejamos ouvintes apenas, mas praticantes. Que nós não venhamos adquirir um conhecimento, mas que nós venhamos adquirir a prática da nossa vida. A palavra, ela não é história, ela é vida. A palavra de Deus não é conhecimento, é vida e sabedoria para ser vivida. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual, senão estaríamos em outro lugar. Nós estamos aqui para viver a palavra. Para receber esse conhecimento, regar ele no solo do nosso coração e sair dando os frutos dessa semente poderosa que nós temos recebido. Aleluia! Sabe, arar a terra não é fácil. Eu estou aprendendo isso com a prática, eu e meu marido. Esse bronze não é de praia, irmãos. Esse bronze é de capinar o pátio. E eu estou aprendendo que a terrinha é dura. Entendeu? Nessa way.
Eu disse e não acreditou, mas tô, né? Lá atrás tirei todo o mato lá, deixei só a terrinha, né? Para plantar. Não é fácil, queridos, arar um solo bom. O solo bom é aquele que fica fofinho, né? Que você pode abrir e colocar a sementinha. E dá trabalho, sabe? Amassar a carne dá trabalho. Aguentar as carinhas feias dos irmãos, dos colegas de trabalho. Quando pisa no teu calinho e faz assim, ai, aleluia, amo você. Quando a lixinha do irmão vem e faz assim, aleluia, oxe, glória a Deus. Eu estou dando o meu melhor, eu posso. Quando os filhos vêm, mãe, ô mãe. Rafael disse essa semana para mim, se cada vez que o Rafinha chamasse, tu ganhasse R$1, eu estava milionário. É as lixas. Mas é praticando a palavra que nós vamos colher o que ela tem para nós. Amém, queridos? Aleluia. Nós paramos no 15. E é por isso que nós vamos para o 16 agora e nós já estamos encerrando. É por isso que muitas vezes nós orando, conversando, nós falamos, né, entre nós e a gente vê que muitos estão ouvindo as mesmas coisas, mas cada um tem o seu nível de crescimento. Mas com toda essa palavra, queridos, o que nós podemos fazer é mudar nós mesmos e orar pelos nossos irmãos. Nós não temos o direito e nem o poder de julgar as pessoas, porque nós temos sido um bom solo. Jesus não nos chamou para condenar, Ele nos chamou para amar. Ele não nos chamou para nós ficarmos ressentidos, Ele nos chamou para nós perdoarmos e continuarmos amando, acreditando que o solinho que está cheio de pedra, cheio de espinho, né? O solinho que lá está à beira do caminho e os passarinhos, o diabo está roubando a semente, que ele vai se tornar um bom solo. E quem sabe a pessoa que Deus quer usar para fazer esse solo ficar bem aradinho, para passar o trabalho e o suor, a corzinha que a gente está pegando assim, seja você. Fale aí para o seu irmão do lado, seja você. É isso mesmo, crente. Amém? Então nós não podemos ser só nós um bom solo. Nós temos que afofar a terra dos nossos irmãos também. Amém? E continuar acreditando, queridos. Aleluia. Existe uma graça tão grande para que a gente não venha desistir das pessoas. Para que nós venhamos a sofrer o dano como Jesus sofreu e continuar amando elas. É fácil? Às vezes não. Mas é glorioso. Tem glória nisso, tem virtude nisso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16. Olha aí nós, ó. Eita, glória. Obrigada pela nova aliança. Aleluia. Pelo Espírito, fale assim comigo, depois da ministração de domingo e quinta. Eu tenho o Espírito Santo, que me ensina todas as coisas da parte de Deus. Eu tenho comunhão com o Espírito. Por isso eu cresço espiritualmente. E vou continuar crescendo. Aleluia. Versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem. E os ouvidos de vocês porque ouvem. Aleluia. Vou falar de novo para você ter uma oportunidade de ficar bem feliz. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem. E os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. E olha essa honra, olha essa glória. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Sabe o que Isaías queria, querido? Ele foi um oferecido, ele foi muito melhor do que nós, às vezes. Ficamos lá, e eu não. Vamos esperar mais um pouquinho. Ai, acho que não está na hora.
Ele foi oferecido, foi melhor às vezes que nós que temos o Espírito Santo e a ousadia. Até me perdi do que eu estava falando. Deixa eu voltar. Gente, estou que nem meu marido, estou pegando a unção dele, não pode. Isaías foi um oferecido, mas ele desejava ouvir como nós ouvimos. Ele desejava ver como nós vemos. E como que nós ouvimos e vemos? Com o Espírito Santo. Porque nós não lemos uma letra apenas. Nós lemos as Escrituras, mas nós temos a unção do Espírito para interpretá-las. Mas por que eu não entendo a palavra? Porque não tem comunhão com o Espírito. Mas leio, não entendo. Vou lá naquela igreja, só manda a gente crescer espiritualmente, a gente não entende nada. Querido, tenha comunhão com o Espírito. Você não vai entender as Escrituras se você não tiver comunhão com o Espírito. Porque a palavra, ela só por letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Então esses homens aqui, o que está falando aqui, os profetas, os juízes, os sacerdotes da antiga aliança, eles desejavam entender, ouvir e ver como nós hoje, por causa do Espírito que eles não tinham dentro. Mas hoje você pode ler a palavra e pum, a revelação vem. Gente, isso é para mim. Eu tenho um bom solo. Se eu prestar atenção na palavra e decidir praticar, eu posso fazer isso. Porque o Espírito está dentro de ti falando, vai, você consegue. Olha, isso aí é para ti, ó. Isso aí é para ti. Isso aí que tu tá vendo aquela pessoa lá fazer, ó, é para te fazer, ó. Segue ela que tu vai fazer assim. É o Espírito comunicando. E eles desejavam ter isso, queridos. Moisés. Olha o que Moisés fez. Josué, Isaías, Abraão, Noé, eles fizeram grandes coisas, mas eles desejaram ter o que eu e você temos hoje. Então, por que nós ficamos muitas vezes, mas não consigo, mas não dá, mas não é para mim, mas não consigo, mas... Chega! Viva a palavra, decida ouvir e praticar. Sabe por quê, queridos? Porque ficar na alma é confortável. Ficar sentindo a dor é o que todo mundo faz e não muda. Se está sentindo, sinta com Deus, entregue para Ele, pegue um líder, pegue alguém que ame sua vida, fale com Ele, desabafe, ore, lance ao Senhor e declare a palavra. Porque isso vai mudar, e ficar se queixando e murmurando e no sentimento não vai mudar. É o solo pedregoso, que fica raso. Pega a palavra, sai, vem o primeiro solzinho, esquenta, está ficando desconfortável viver a palavra. Não quero mais. Vou voltar para fazer isso aqui que está mais fácil. Ou então é o solo no meio dos espinhos. Recebi aquela palavra, que palavra boa, gente. Essa semana vai ser diferente, eu vou praticar. Segunda-feira, rompeu, conseguiu praticar, graças a Deus. Chegou terça-feira, chegou a notícia. Filho tomou uma bomba, nota vermelha na escola. Eu sabia que não ia dar certo. Orando para esse menino não adianta mesmo, não vai dar certo. O espinho veio, sufocou. E abafou a semente. Fique aqui comigo. Fale assim comigo, mas eu não sou esse solo. Eu sou uma boa terra. Você está aqui, querido? Você é uma boa terra. Você pode decidir ser não somente um ouvinte, mas um praticante da palavra. Porque os antigos, os grandes homens de fé, desejavam ter o que nós temos. Você pode se colocar de pé. Aleluia.